Boa tarde, vou continuar a ler a Bíblia, o Novo Testamento, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Como Paulo exerceu o seu ministério. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória nos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos louvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Desejo do apóstolo de ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a vossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Capítulo 3. Paulo envia-lhe Timóteo. Irei ler amanhã, se Deus permitir. Beijinhos, até amanhã.